Irmãos queridos, muito boa noite. É um prazer grande demais estar aqui com vocês para iniciarmos mais um estudo da obra Os Missionários da Luz. Essa obra tão prodigiosa da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz. Essa obra, segundo nos diz Emmanuel, o coordenador extraordinário de toda a grande obra de Francisco Cândido Xavier, no prefácio da obra, ele diz que essa obra, na verdade, ou melhor, todo, toda essa série, A Vida do Mundo Espiritual, ele é fruto do pensar não só de André Luiz, mas de espíritos sublimes que logram à humanidade essa quantidade de informações importantes com o propósito de tocar o coração dos filhos de Deus que aqui vivem, porque vivemos, sabemos nós, nos diz Emmanuel, um momento muito especial do planeta. Estamos no processo de transformação, de transição da Terra, e essas criaturas que aqui estão, os filhos de Deus, precisam compreender que precisam também fazer ou realizar a sua transição pessoal, não é verdade? Se a Terra está evoluindo, é um princípio de que tudo que Deus cria progride, não é nós que aqui estamos, se também não progredirmos, correremos o risco de não carimbarmos, digamos assim, o passaporte para voltarmos a essa grande nave Terra que segue o seu curso, né? Então, é muito importante a gente compreender que essas informações têm um propósito de tocar o coração das criaturas. E Deus convida seus filhos para procederes mais elevados, visando o seu processo de renovação, de transformação espiritual. Muito bem. Então, meus amigos, é com esse propósito que vamos começar mais um capítulo. Hoje, estudaremos o capítulo 7, denominado Socorro Espiritual. Mas só relembrando que na semana passada, no capítulo 6, chamado Oração, estudamos vários aspectos importantes a respeito do valor sublime da oração, da prece, né? Aliás, muitos de nós não temos ainda uma dimensão e a compreensão do convite de Jesus por vigiar e orar, orar e vigiar, entendendo a oração como sendo esse momento de intimidade entre a criatura e o Criador, em que colocamos nossas preocupações para o Pai, rogamos a Ele orientação e força para continuarmos nossa empreitada. E vimos naquele capítulo, com tantos ensinamentos importantes, que Alexandre, que é o instrutor de André Luiz nesta obra, dirige uma casa espírita, dirige a casa espírita no plano espiritual, naturalmente, né? E André Luiz, com o propósito de assimilar mais informações a respeito da mediunidade, participa do processo de aula de desenvolvimento espiritual. E Alexandre fica muito impressionado, com, por exemplo, com um desses alunos, dos 18 alunos do curso de mediunidade, um tinha graves problemas, era atacado por vampiros, o problema na área da sexualidade, né? E foi constatado que aquele rapaz, na área da sexualidade, tinha vários bacilos psíquicos ou larvas psíquicas que eram, na verdade, doença de ordem espiritual, mas que reverberava e tinha graves consequências no corpo físico, porque essas larvas psíquicas devoram as energias vitais do corpo da gente, matando-nos gradativamente. Então, ele ficou muito impressionado com aquilo, né? E na saída dos alunos, Alexandre, com o propósito de trazer ensinamentos a André Luiz a respeito do vampirismo, segue esse rapaz que retorna ao seu lar, lembre-se que isso é à noite. E André Luiz segue na companhia de Alexandre, seguindo esse jovem até a sua casa, que ele era casado. E a primeira surpresa que André Luiz tem é que, quando eles chegam à casa desse rapaz, ele adentra a casa, o dono da casa, o rapaz, e as duas entidades vampiras que vinham com ele, profundamente felizes, não conseguem adentrar. Tentam entrar à casa, mas não conseguem. Ou seja, André Luiz ficou muito impressionado com isso. Poxa vida, mas como é que pode? Esse rapaz, que em princípio tem desequilíbrio, porque, na verdade, ele sofre a injunção de duas entidades infelizes, profundamente infelizes na área da sexualidade, né? Como é que, na verdade, não é mérito dele para a casa dele estar salvaguardada, digamos assim, dessas criaturas adentrarem? André Luiz ficou muito impressionado, porque existia uma barreira fluídica que aquelas entidades não conseguiam entrar. Mas André Luiz, pronto, mas essa barreira não pode ser fruto do mérito desse rapaz. E quando André Luiz, na companhia de Vicente, adentram a casa,
né, que eles podem entrar, eles têm capacidade de entrar. Primeiro eles batem a porta e um espírito de mulher vem atender a ele. E é exatamente a esposa do rapaz que estava em desdobramento espiritual, já que ela estava dormindo, chamado Cecília, né? E vem atender. Um espírito nobre, um espírito jovem, mas iluminado, etc. E André Luiz presenciou uma experiência muito singular naquele ambiente. Primeiro, quando o rapaz chega, a esposa está dormindo, ele chega muito atormentado, que vinha da rua sob a injunção de duas entidades infelizes, e ao mesmo tempo atormentado também pelos vacilos psíquicos que corroem o seu corpo físico. Ele adentra a casa, ao quarto, deita-se, e o espírito de Cecília, que cumprimenta André Luiz e Alexandre, né? Em seguida, senta-se à cama, põe a cabeça do jovem, do esposo, no colo, no regaço, né? E faz uma prece pungente do coração a Deus, rogando proteção à família dela, em especial ao esposo, que sofria graves problemas de perturbações espirituais. E na hora, a cena é muito bonita, porque da prece sentida do coração dela, luzes derramam sobre o seu corpo, como resposta à prece pungente que ela faz. Essas luzes sublimes iluminam o seu coração, em especial o seu corpo, em especial o seu coração, que se ilumina profundamente. Essas energias sublimes misturam-se com o seu magnetismo, o dela, de Cecília, e em seguida, essas energias são jorradas sobre o corpo do esposo que dorme ali ao lado, em especial sobre a área da sexualidade, onde vários bacilos psíquicos atormentam aquele jovem. E André Luiz ficou muito impressionado porque aquelas luzes sublimes, aquelas energias sublimes que adentram o corpo do esposo, começam a matar as larvas psíquicas. E André Luiz fica mais impressionado que essas larvas psíquicas reagem às sombras. Mas as sombras não são pares para a luz, ou seja, o resultado da prece, cheio de amor da esposa, tem o condão de destruir aquelas larvas psíquicas, não é? E o rapaz sente um profundo bem-estar na hora, porque primeiro não estava mais sofrendo as injunções das entidades infelizes, ficaram lá fora. Ou seja, havia na mente dele um alívio, porque ele não estava sob a sobrecarga das entidades infelizes. E, ao mesmo tempo, ele se livra momentaneamente dos bacilos psíquicos que corroem o seu organismo, sente um profundo bem-estar. E aí a grande lição que Alexandre passa para André Luiz, porque André Luiz estava muito impressionado, porque André Luiz conhecia fora médico na Terra, conhecia as patologias, as doenças do corpo físico, mas desconhecia as doenças psíquicas, porque a medicina da Terra não conhece. E André Luiz perguntava a Alexandre, muito angustiado, que tipo de medicamento era eficaz para combater o vampirismo, né? E ali Alexandre, então, diz a ele, dos muitos remédios que existem, o mais eficaz de todos, sem dúvida nenhuma, é a prece pungente, a prece cheia de ensinamento, seja o amor. É o remédio mais eficaz contra o vampirismo. Então, é uma lição maravilhosa que ainda nós temos dificuldade de compreender o valor extraordinário e a multiplicidade dos benefícios da prece. Dito isso, vamos começar, então, o capítulo 7, que é um pouco grandioso e tal, e chama-se Socorro Espiritual, capítulo 7. Nos diz, então, André Luiz, que quando ele sai da casa do rapaz e de Cecília, diz ele, que Alexandre, o instrutor, pergunta a ele, precisa, André Luiz, voltar mais cedo aos serviços, aos seus serviços? Você tem mais alguma disponibilidade à noite? Porque, me lembra, o trabalho da casa espírita, com a espiritualidade, do desenvolvimento é à noite. Aí André Luiz perguntou, você tem um tempinho que se poderia permanecer ainda na companhia dele, indagou Alexandre. Assim que tomava a via pública. Sai da casa de Cecília, e aí eles dois, na rua, essa pergunta fora feita. Aí diz André Luiz, posso dispor de mais tempo, respondi. Meu interesse era enorme na continuidade das instruções, ou seja, das inúmeras informações que estava recebendo André Luiz na companhia de Alexandre. E lembremos que André Luiz não tinha muito pouca compreensão de como acontecia o desenvolvimento da mediunidade e essas questões outras. E tinha aprendido grandes lições com Alexandre sobre, por exemplo, a glândula pineal, sobre o desenvolvimento mediúnico, sobre a influenciação espiritual e por aí vai. Alexandre possuía, diz André Luiz, vastíssimas experiências médicas. De que medicina que ele está falando? Da medicina espiritual.
porque da medicina, digamos, convencional da Terra, André Luiz conhecia, mas não conhecia a experiência da medicina espiritual, né? Lembremos que André Luiz, lá em nosso lar, quando saiu do hospital, desejou trabalhar como médico e foi dito pelo ministro Clarence que não tinha condições, porque não tinha ainda conhecimento a respeito da medicina espiritual. Diz ele, minhas aquisições, diz André Luiz, nesse terreno, da medicina espiritual, em comparação com as dele, de Alexandre, né, que é um grande instrutor, representavam conhecimentos pálidos. E aí, que observação minha, que André Luiz, a partir daquelas informações, tinha sido apresentado, por exemplo, aos bacilos psíquicos, às larvas psíquicas, e algumas patologias, algumas doenças que acometiam a alma, o espírito, que ele não conhecia. Então, para ele estava adentrando um mundo novo, né? Diz ele, tenho ainda hoje, Alexandre disse para André Luiz, por isso que convidou ele para ficar um pouco mais, tenho ainda hoje, naquela noite, uma assembleia de esclarecimentos a irmãos encarnados, continua o orientador. E se você puder comparecer, teremos satisfação. Dessa assembleia, que vai ser muito interessante, trataremos em capítulo subsequente, não trataremos de agora, mas só para vocês começarem a ter uma compreensão dessa assembleia que ainda aconteceria naquela noite. Já era madrugada, porque terminou todo o trabalho da Casa Espírita, eles vieram com o rapaz estar em casa, presenciar todo esse trabalho de Cecília, com esposa, etc., e estavam voltando. Mas naquela noite, veja como os espíritos trabalham muito à noite. É o horário que mais a espiritualidade trabalha. À noite, nós já vimos isso lá, nos mensageiros, né? Que é o horário que os espíritos, nós encarnados, dormimos, mas o espírito nosso se submete a tratamentos, assistência, a treinamentos e por aí vai. Muito bem. Como não, diz André Luiz, a respeito do convite e participar dessa reunião com os encarnados? Como não? Eu estou aprendendo e não devo perder a oportunidade. Saímos de onde? Da casa de Cecília e do rapaz. As entidades perturbadas mantinham-se à porta. Que entidades? Aquelas duas entidades vampiras, infelizes, que acompanhavam o rapaz e que não tiveram permissão de adentrar a casa em função do valor grandioso da prece. Era, na verdade, o espírito de Cecília que era a guardiã daquela casa. O mérito daquela casa ser guardado contra as sombras não era do rapaz, que era perturbado, infelizmente, mas da esposa, que tinha o hábito de cultuar a prece a cada dia. E nos diz André Luiz, no livro dos Mensageiros, que as criaturas que têm o hábito de, em suas casas, cultuar a prece diuturnamente, a sua casa passa a ser uma fortaleza contra as sombras. André Luiz diz isso lá no livro dos Mensageiros, quando fala dos benefícios do Evangelho no lar. Né? Ele diz, então, as duas entidades infelizes estavam lá fora, porque não tiveram autorização para ele entrar, mas estavam lá de guarda, esperando que o rapaz saísse para novamente perturbá-lo. Né? As entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém à espera de uma brecha para entrar. Essa brecha não seria possível, porque a casa estava salvaguardada pela capacidade extraordinária de Cecília de guardar aquela casa, porque onde a luz está presente, as sombras não têm acesso. Né? Porque Alexandre prosseguia na palestra edificante, na conversa entre eles dois, seguíamos quase passo a passo. Aí, quando eles quase passo a passo, porque ele não estava volitando, estava caminhando, né? Quase passo a passo, como quando na crosta, como quando desencarnado. E aí ele diz o seguinte, estávamos nos primeiros minutos da madrugada, né? Ou seja, era noite já alta, depois de meia-noite, né? Aí ele começa a mostrar que a rua estava cheia de pessoas, espíritos, né? Os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos. Por que, gente, as ruas são cheias de entidades infelizes? Porque lembremos que as entidades muito ligadas à materialidade e são chamados por sintonia por nós da Terra, que cultuamos o sentimento de infelicidade, desarmonia e desequilíbrio, são chamados por sintonia. Por isso eles vêm. E são muito ligados à materialidade, aos prazeres ligados à matéria, ao sexo, à bebida, à comida, etc. E eles, se juntando aos encarnados, têm essa possibilidade de sentir esses sentimentos, esses prazeres ligados aos vícios. Né? O espírito não precisaria disso, mas é porque, na verdade, eles continuam desencarnando, eles desencarnam, mas continuam como se encarnado fosse, sentindo as mesmas necessidades quando encarnado. Muito bem. A maioria desses desencarnados numerosíssimos, diz André Luiz, de natureza inferior, trajava roupa escura, mas de espaço a espaço, de ponto em ponto, eram defrontados por grupos luminosos que passavam, céleres, rápidos, ou seja, espíritos iluminados, né? Passavam,
em serviço, né? Cuja importância se adivinhava. Ou seja, tem certamente as entidades infelizes que são atraídos pelos encarnados infelizes, mas também os múltiplos trabalhadores da espiritualidade, os múltiplos tarefeiros de Deus se encontram. Onde há dor e sofrimento, certamente os emissários de Deus estão presentes, né? O tempo todo nós sabemos, onde há dor e sofrimento, os emissários de Deus estão presentes, visando socorrer seus filhos mais sofredores, né? Então, a espiritualidade, o trabalho da espiritualidade à noite é muito grandioso. Por quê? Nós sabemos que durante o dia, nos diz André Luiz isso, e o próprio Chico, através de André Luiz, que durante o dia a gente tem muito mais autonomia, digamos assim, encarnados, o espírito está junto do corpo. Durante a noite, não. O corpo físico fica e o corpo espiritual vai, porque o espírito não precisa descansar, né? Vai, né? Então, durante o dia estão os dois juntos, eles têm muito mais autonomia para decidir as questões do dia a dia, com autonomia pessoal, com seu livre-arbítrio. Mas à noite, nos diz André Luiz, quando o espírito ele se desdobra do corpo, o corpo físico fica, porque precisa de repouso, o espírito tem a liberdade, né? Tem a liberdade. E aí, e eles são atraídos por onde está o seu coração, ou seja, se estão equilibrados em harmonia, irão certamente ser levados pelos amigos espirituais para receber instruções, para o trabalho no campo do bem. E se desequilibrados, são certamente arrastados pelas entidades infelizes para os lugares compatíveis com o seu estado da alma. Por isso é importante, à noite, fazermos uso da oração para estarmos em paz e tranquilos, para que possamos ter um bom desenvolvimento no trabalho durante a noite, né? Então, o trabalho da noite da espiritualidade é muito intensa, porque os espíritos desencarnados, os encarnados, os espíritos são libertos e podem ser assistidos pelas entidades espirituais, muito mais do que durante o dia. Muito bem. Diz ele, há sempre, diz Alexandre, há sempre que fazeres urgentes, tem muita coisa, muita tarefa a fazer no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta. Ou seja, são tantos e doentes os nossos irmãos que aqui estão, todos precisam de auxílio, é óbvio que sim. Entretanto, esse auxílio só é possível se estivermos em sintonia com o bem, né? Se estivermos, na verdade, completamente desassociados, fica muito mais difícil esse trabalho acontecer e ser percebido pela falta de sintonia, comentou o instrutor, com afabilidade e doçura. E, na maior parte das vezes, diz Alexandre, é mais eficiente o nosso concurso à noite quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Além desse aspecto que nós falamos há pouco, que à noite o trabalho da espiritualidade é intenso em assistência aos trabalhadores, aos espíritos encarnados em desdobramento, porque eles vão estar libertos do corpo físico, né? Tem mais esse aspecto. Segundo ele, durante o dia, em função da incidência dos raios solares sobre a Terra, muitos dos benefícios que são aplicados pelos benfeitores não terão, digamos assim, grande eficácia em função da desintegração de alguns recursos de assistência espiritual durante o dia. Além do mais, pelos quefazeres do dia a dia, nós encarnados durante o dia, para cima e para baixo, o trabalho é muito mais difícil de ser feito durante o dia. Então, à noite tem uma série de benefícios. Primeiro, o espírito vai estar liberto do corpo. Tem a possibilidade de ser levado para tratamentos e assistência em outros lugares, para o desdobramento, né? Essas questões, muitas. E mais essa questão de que alguns recursos que podem ser utilizados à noite não seriam durante o dia, porque se desintegrariam, ele não diz quais, mas aqui nos traz essa notícia de que à noite o trabalho é mais eficiente da espiritualidade em assistência aos encarnados. Muito bem. Não havia terminado Alexandre de falar sobre esse assunto, quando se acercou de nós, de André Luiz e Alexandre, inesperadamente, uma velhinha simpática. Justina, minha irmã, que o Senhor a abençoe, saudou o orientador gentil. Ou seja, era alguém conhecida de Alexandre, de nome Justina, uma senhorinha, né? A entidade amiga, que demonstrava muito inquieta no olhar, ou seja, estava aflita, respondeu com afetuoso respeito e explicou: Alexandre, tenho necessidade de seu auxílio urgente e vim ao seu encontro. Desculpe-me. Ou seja, era alguém que já conhecia de muito
estava precisando de uma ajuda urgente e recorreu ao instrutor amigo, porque sabia certamente que ele tinha capacidade de ajudar ao problema que ela estava passando naquele momento. Muito bem. E antes que Alexandre pudesse sondar-lhe verbalmente a aflição, que era visível que ela estava aflita, precisando de ajuda, a interlocutora prosseguiu, ou seja, a senhorinha, né? Meu filho Antônio Alexandre encontra-se em estado gravíssimo, ou seja, o filho dela, de nome Antônio, que estava encarnado, estava passando por uma situação de saúde dramática e precisava de ajuda de imediato. E, de pronto, ela buscou a ajuda de Alexandre, que era alguém que ela tinha certeza que podia contribuir, colaborar com o aflitivo problema que ela estava passando em função da doença do seu filho. Agora era Alexandre que a interrompia, ou seja, Alexandre já conhecia o quadro de Antônio, você já conhecia, porque certamente já o tinham visitado em oportunidades anteriores. Diz ele, adivinho, diz Alexandre, o que se passa? Ou seja, Alexandre já conhecia a patologia de que Antônio estava cometido, a doença que ele estava cometido. Diz ele, diz Alexandre, quando visitei Antônio no do mês passado, notei-lhe as perturbações circulatórias, as perturbações na área da circulação sanguínea, ele está falando de circulatória nesse aspecto. Ou seja, ele tinha graves problemas de circulação sanguínea, né? Quer dizer, ele disse que já, de pronto, ele lembrou do problema de saúde, da patologia que Antônio era portador, né? Sim, sim, continua a mãe aflita, Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. Ou seja, ela está nos dizendo que Antônio não vigia com seu pensamento e tem pensamentos muito desequilibrados e desarmoniosos. E nós sabemos, nós estudamos nos capítulos passados, que o pensamento tem muito mais importância na vida de cada um de nós que imaginamos. Na hora que a gente não vigia os pensamentos e tem sentimento de angústia, de medo, de ódio, de ressentimento, etc, 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 esses pensamentos têm vida, gente. São as famosas formas pensamentos. Na hora que tem sentimento de desarmonia, de ódio, etc, etc, esse pensamento está o tempo todo na nossa mente, esse pensamento ganha, se materializa. A gente não enxerga porque não temos essa capacidade. Mas os médicos que têm essa capacidade conseguem enxergar a forma de pensamento que se delineia ao nosso lado, ao nosso redor. Ele se amolda, ele ganha vida. E esses sentimentos infelizes, e tanto pensar, ganha vida. E essa forma de pensamento é alimentada pelo nosso pensamento o tempo todo com sentimentos infelizes, harmonias, equilíbrio, etc., é uma porta de entrada desses processos obsessivos. Por quê? Pela nossa sintonia com as entidades infelizes, que têm o mesmo sentimento que o nosso, eles também começam a jogar as energias desarmoniosas naquela forma de pensamento. E ela, através da forma de pensamento, atinge a cada um de nós. Nós sofremos a injunção dos processos obsessivos via a forma de pensamento. Portanto, quando Jesus nos falava vigiar e orar, de uma grandeza que a gente não tem dimensão disso. Por que o vigiar e orar? Na hora que a gente tem um sentimento de desarmonia, desequilíbrio, de sofrimento, devemos estar em prece. Porque a prece, na hora que nós estamos em prece, nós elevamos nossa faixa vibratória. E a gente corta aquele elo, aquele laço, aquele sentimento. Porque normalmente esse sentimento infeliz o tempo todo não é nosso. Já a injunção, a influenciação infeliz das entidades que estão em sintonia conosco. Então, a forma da gente romper esse processo, cortar esse fio que nos liga a eles, é mudar a sintonia. E a prece, como dizia Jesus, que tem que ter em nossa vida como mantra, o vigiar e orar, vigiar isso. Sempre que um sentimento infeliz, um pensamento desarmonioso chegar, entre em prece, que é o vigiai e o orai. E a oração nos faz mudar de faixa vibratória. É nesse sentido. Então, ela diz que Antônio, de tanto cultuar os sentimentos inferiores, infelizes, isso trouxe profundas perturbações que agravaram o problema de saúde dele. Quando ela dizendo, diz ela, a senhorinha. E hoje, o nome da senhorinha é Dona Justina. Diz ela, e hoje trouxe para o leito, ou seja, ele quando foi dormir, Antônio, trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, inferiores, desarmoniosas, equilibradas, tanta angústia, porque, gente, na hora que a gente cultua o sentimento de ódio, de ressentimento, etc., e a gente vai dormir com aquilo,
é angustiante, aquela coisa fica com a gente o tempo todo, e que influencia no nosso humor, influencia na nossa saúde, a gente começa a jogar energia deletéria no corpo e adoece o corpo, né? Então, e hoje, trouxe para o leito de repouso, a cama, tantas preocupações descabidas, tanta energia desnecessária, que as suas criações mentais, suas larvas astrais, seus miasmas, essas larvas, formas de pensamento, se transformaram em verdadeiras torturas. Aquilo que eu falei, essas formas de pensamento ganham vida e ficam ali alimentando. E ele não conseguia se livrar daquilo. E aquilo angustia o espírito. Quem tem problema de saúde, ou quem não tem, quem tem problema exacerba, o problema se agrava muito mais, você vai dormir preocupado, angustiado, não consegue dormir direito, em paz, além de atrair as entidades em desarmonia e desequilíbrio. Diz ela, embalde, diz a senhorinha, auxiliei-o com os meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior dele, de Antônio, né, que toda a minha colaboração resultou inútil, Alexandre, percebendo-lhe o cérebro sobre ameaça, permanecendo, diz ela, o cérebro de Antônio sobre ameaça de um derramamento mortífero, ou seja, a situação era tão dramática que ele já tinha um problema cardiológico grave e ele estava prestes a ter um derrame cerebral grave, um AVC dramático, que podia morrer. O cérebro está sob ameaça de um derramamento mortífero, isso é fatal. Um derramamento cerebral é uma coisa muito grave, dependendo, inclusive, das pessoas, do quadro dela, pode matar. É uma das maiores causas de morte, é exatamente AVC, os derrames cerebrais, né? E à noite, então, pior ainda, né? Diz a Alexandre, e sentindo a gravidade do minuto, acrescentou triste a senhorinha. Oh, Alexandre, bem sei que devemos subordinar nossos desejos ao desígnio de Deus. Entretanto, meu filho, necessita de mais alguns dias na terra, e creio que em 2 meses conseguirei dele, indiretamente, a solução de todos os problemas que lhe afetam a sua família. O que é que ela quer dizer com isso, gente? Ela está nos dizendo que a situação de Antônio é muito grave, que ele está prestes a ter um derrame mortífero, morrer de imediato. Entretanto, ela tem respeito e compreende o desígnio de Deus. Ou seja, se está acontecendo isso, diz ela, é porque, na verdade, não refoge o desejo, não refoge, digamos assim, ao controle de Deus. Ela tem compreensão disso. Mas, olha, ela apela a Alexandre que o filho dela precisa equacionar alguns problemas graves na Terra antes de desencarnar. Por que isso é importante, gente? Isso chama-se esse processo como é que eu quero dizer? Esse processo dela de intercessão pelo filho, porque ela sabe que se o filho não equacionar aqueles problemas que afligem ele e a família, vai afetar profundamente o espírito dele quando desencarnar. E, às vezes, um fato como esse, uma moratória, ou seja, você permanecer mais um tempo e equacionando, o espírito desencarna em paz. E evita, por exemplo, profundos tormentos no espírito dele, mas até mesmo equivaleria a não ter que, por exemplo, uma encarnação tormentosa para não resolver algo que ele não conseguia resolver naqueles dias. Então, esse processo de intercessão de familiares amados, no caso a mãezinha, em favor de Antônio, ela é muito importante para a sanidade mental dele e da própria família. Isso tem reflexos importantes, não como mérito de Antônio. A gente vai ver que ele não tem, porque ele é desequilibrado, a prova que a situação dele está dramática, mas pelo mérito da mãezinha. E essa ajuda da mãezinha pode acontecer dele ter uma moratória, não desencarnar naquele momento, ele permanecer por mais alguns dias pela intercessão da mãe, que vai trabalhar o espírito de Antônio nesses dias, nesses alguns 2 meses, etc., para que ele consiga, naquele período, pela influência da espiritualidade amiga, resolver alguns problemas que, digamos assim, que economizaria graves transtornos dele como desencarnado e talvez até uma encarnação ou outra cheia de dores e sofrimentos. Se ele conseguir equacionar, trabalhar-se espiritualmente na reticidade, ele poderá, vindouramente, ter uma reencarnação mais tranquila e, ao mesmo tempo, também, se ele equacionar esses problemas, beneficiar toda a família. Olha que maravilha, que intercessão extraordinária. E nós estudamos perfeitamente isso lá no livro Nosso Lar, que é muito possível, sim, de que os espíritos meritórios interceder pelos filhos. Lembramos
que o próprio André Luiz foi resgatado do umbral por intercessão da mãezinha dele, através do espírito do ministro Clarencio. É perfeitamente possível isso acontecer. Os que têm mérito de interceder pelos seus entes amados. A própria mãe de André Luiz intercedia pelo esposo que estava na região intermediária do umbral com a região das trevas há 12 anos. Narra lá também que a própria mãe de André Luiz intercedia por 2 irmãs de André Luiz que continuavam no umbral. Isso é perfeitamente natural que aconteça. Veja que interessante. Aí podia vir uma pergunta de pronto, mas escuta, é possível se alterar uma programação reencarnatória? Ou seja, é possível se dar uma moratória a alguém que iria desencarnar? É uma pergunta que se poderia dizer. É possível alterar esse processo ou a encarnação é uma coisa estabelecida, delimitada? Se você veio para encarnar e para desencarnar com X anos, chegou dizendo não tem o que fazer. Ou uma outra ainda, se é que Antônio tinha uma programação para desencarnar mais tarde, mas por imprevidência dele, por desequilíbrio dele, ele estava desencarnando antes. Seria considerado um suicídio? É possível, portanto, se modificar esse processo? E a resposta é que sim. Há vários exemplos na literatura espírita que isso pode acontecer. Por exemplo, os espíritos que têm méritos, é perfeitamente possível, por exemplo, que haja uma moratória. Um exemplo, Francisco Cândido Xavier. As informações de que Chico ele veio com a missão e que a missão de Chico era, por exemplo, na hora que ele começou, deslanchou sua mediunidade, que teve a participação magnífica e a coordenação de Emmanuel. A programação dele era para 200 obras, mas Chico teve um trabalho tão grandioso no campo da mediunidade, no campo da assistência social, no campo da caridade, etc., que a espiritualidade deu uma moratória, porque a permanência de Chico aqui conosco traria grandioso benefício à humanidade. Então, a permanência de Chico aqui era muito importante para o espírito dele que estava evoluindo, mas, ao mesmo tempo, a contribuição que ele poderia dar para a humanidade era grandiosa, e a espiritualidade concedeu moratórias. Ele continuou aqui e escreveu 500 obras e uma obra social grandiosíssima, deixando um rastro de luz extraordinária para a humanidade. Então, isso é perfeitamente possível, né? Mesmo num caso de Antônio, que poderia ser considerado um suicídio indireto, como André Luiz fora suicídio indireto, e ele só teve essa compreensão do que é suicídio indireto no mundo espiritual, na hora que você não cuida da sua saúde e abusa de algumas questões na área do sexo, da comida, da bebida, etc., você pode desencarnar antes do tempo, e isso é considerado um suicídio indireto, que você parte antes do tempo, com sérios compromissos do seu espírito, né? Graves consequências para o seu espírito. Isso pode acontecer também. Então, naquele momento, estava intercedendo a senhorinha, a mãezinha de Antônio, por ele, porque sabia que ele permanecendo e conseguindo equacionar esses problemas da família, que ela não dizia que problema é, mas devia ser coisas sérias, ela iria ajudar em muito o filho, mas não só o filho, ia ajudar também a própria família a resolver esses problemas naquele espaço de tempo. E ela recorreu certamente a Alexandre, porque sabia que Alexandre podia ajudar. Olha que maravilha, informação interessante. Lá na frente eu conto uma outra situação para vocês entenderem a importância da história da intercessão. Quando ela dizendo, muito bem, quando ela falando aqui, ela diz para Alexandre, sua elevação, sua autoridade, Alexandre, ou seja, entre aspas, toda essa observação tem entre parênteses que é minha, sua autoridade significa sua elevação, ou seja, ele tinha a capacidade de intermediar junto à espiritualidade superior, junto aos guias espirituais de Antônio, para mostrando que, na verdade, era uma justificativa plausível, trazida para a mãezinha dele. Ele tinha capacidade de fazer essa interligação e, ao mesmo tempo, também ajudar a contornar o problema grave que a Antônio estava passando do ponto de vista de saúde, e, digamos assim, dar essa moratória. Ele tinha, digamos assim, essa possibilidade dele. Por isso que ele está dizendo, sua autoridade pode auxiliar-nos. Auxiliar quem? A escolha de auxiliar-nos, auxiliar Antônio, a família dele, e ao mesmo tempo ela, que ela era uma, digamos assim, era uma guia espiritual daquela família, a mãezinha, que pode perfeitamente trabalhar e auxiliar a família, e é absolutamente normal isso, né? As responsabilidades de pais e de filhos, ou de os que se amam, não terminam com desencarnação, continua. A gente viu isso perfeitamente no livro Nosso Lar, né? A família de Lisa, a família de Luiz. Muito bem. Seu coração, diz ela a Alexandre, edificado em Cristo, permanece em condições de fazer-nos semelhante bem. Que bem?
conseguir essa moratória, conseguir reverter o quadro dramático de saúde de Antônio e, ao mesmo tempo, intermediar essa possibilidade de adiar a morte de Antônio. É isso que ela quer nos dizer. Auxiliar toda essa família e ter condições espirituais dele. Muito bem. Reconhecendo a urgência do assunto, exclamou o orientador: há caminho. De pronto, Alexandre entendeu o problema da gravidade e já não temos tempo a perder, diz ele. Daí a poucos instantes, penetramos na residência confortável, a velhinha aflita, a mãezinha dele, né, conduziu-nos à alcova, seu quarto, onde ele estava dormindo, espaçosa, onde o filho, chefe da casa, repousava metido em alvos lençóis, dando-me a impressão característica do moribundo. Quando ele diz dando-me a impressão, lembremos que André Luiz fora, quando na Terra, médico. Quando ele viu aquele quadro, ele disse: pô, esse camarada está moribundo. O que significa moribundo? Está nos últimos momentos, está desencarnando. Moribundo, já está desencarnando. A visão de médico e espírito de André Luiz foi essa. Prestes a desencarnar, está naquele momento já do desate dos nós, das células, umas das outras. Nós sabemos que nós vimos isso no final do livro dos Mensageiros, quando se dá o processo de desencarnação. Começa pelo desate da área dos pés até o desate final do cordão prateado que fica no cérebro, né? É muito interessante isso. Então, André Luiz teve essa compreensão clara de que ele estava já desencarnando. Muito bem. Antônio parecia próximo aos 70 anos, ou seja, André Luiz avaliou que a idade dele seria aproximadamente 70 anos, o senhor. E exibia todos os sinais de arteriosclerótico adiantado, ou seja, problemas gravíssimos na área das artérias, do cérebro, né? Ele estava com todas as características que ia ter um AVC ali, porque a situação estava profundamente adiantada e André Luiz conhecia perfeitamente esse quadro, porque ele fora médico na Terra. Diz ele, o quadro era, agora, profundamente educativo para mim e para André Luiz, porque ele ia ver pela primeira vez uma assistência a alguém que era moribundo, que estava em prestes a desencarnar, onde seria dado naquele momento ali uma reversão do quadro e, ao mesmo tempo, uma espécie de moratória. É isso que ele está dizendo. Ser educativo para André Luiz em espírito e, ao mesmo tempo, para nós, já que ele estava escrevendo um livro e ia trazer essa informação para cada um de nós, para nós sabermos que nós somos filhos de Deus e que nenhum de nós está desassistido em cada momento, em cada situação. Sempre estaremos nós sendo assistidos pelos emissários de Deus. Tudo isso que André Luiz nos traz é para mostrar isso. Gente, o que aconteceu com Antônio acontece com cada um de nós. Ou algum de nós imaginamos que numa situação dramática, de dificuldade, seja ela qual for, não há assistência de Deus. Nenhum dos filhos de Deus estarão desassistidos em situação alguma, quer seja encarnado ou desencarnado, quer seja nas regiões sublimes ou nas regiões infelizes, infernais, de dor e sofrimento. É isso que ele quer dizer isso. Muito bem. Em que entrava num círculo, dizendo, era educativo para ele por quê? Porque entrara Antônio num círculo valioso de observações rápidas. André Luiz, que ele tem observações novas para ele, ou seja, que quer dizer isso? Ele nunca presenciara um fato daquela magnitude, e aquilo certamente traria grandes ensinamentos para ele e para nós também. Muito bem. Identificava perfeitamente o estado pré-agônico, pré-desencarnatório dele. Ele estava moribundo, né? Em todas as suas expressões físicas e espirituais. Ou seja, tanto ele verificava isso no aspecto do corpo físico de Antônio, como no espírito. Ele estava enxergando ali as duas questões. Olha a observação dele. A alma de Antônio, confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada do corpo, ou seja, em desdobramento, junto do corpo imóvel, a respirar dificilmente. Quando está falando totalmente exteriorizada, gente, quase totalmente exteriorizada, é que ela estava quase desencarnada. O processo de desato dos nós estava acontecendo já. Por isso que ele falou que era moribunda, ele estava na fase já de desencarnação. A situação dela era muito grave. Por isso que ele fala que o corpo estava quase que totalmente exteriorizado. O espírito estava já separado. Só existe vida enquanto o espírito está no corpo. Quando, na verdade, o espírito abandona o corpo completamente, estou falando de abandono total. Enquanto estiver ligado pelo cordão o cordão prateado, há vida. Mas se, na verdade, abandonar completamente, se cortar o cordão prateado, acontece a morte. Muito bem. Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, ou seja, sobre o corpo de Antônio, né? Observei que estavam diante de uma trombose perigosíssima. O trombo é exatamente uma espécie de um coágulo dentro da veia
que sai, que pode romper a veia. No caso dele, ele estava prestes a romper a veia do cérebro, e seria na verdade, uma situação dramática, porque haveria um AVC, imagine aí, e poderia matá-lo imediatamente, né? Olha, ó, uma trombose perigosíssima, por localizar-se uma das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro, imagine. Um AVC no cérebro é fatal, né? A apoplexia, que significa sangramento, não se fizeram esperar. Ou seja, a situação está tão dramática que a veia está prestes a romper. O trombo estava imenso, está prestes a romper, né? Muito bem. Mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. A situação estava num ponto já dramático, né? Muito bem. Alexandre, que centralizava todas as atenções ao enfermo, ou seja, Antônio, tocou-lhe, olha a informação, tocou-lhe ao cérebro perispiritual. Antônio não tocou no cérebro de carne, por quê? Porque se o espírito estava fora do corpo praticamente, não resolveria muita coisa. Tocou no cérebro perispiritual, ou seja, onde poderia ter o contato com o espírito de Antônio. Por isso que ele tocou no cérebro perispiritual e falou com autoridade serena: Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. Ou seja, tradução, ajude-nos a ajudar você. Fique vigilante, fique ligado, porque nós precisamos, para tentar reverter essa situação, da sua cooperação, de sua ajuda. O moribundo, diz André Luiz, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos fora do invólucro da carne. Ele não abriu olha que interessante. Ele não abriu o olho do corpo físico, não. Abriu os olhos do invólucro, abriu os olhos fora, abriu os olhos do perispírito. Nós sabemos que o perispírito, que o corpo de carne nada mais é do que uma cópia do corpo espiritual, perispiritual. Nós sabemos disso, né? Exatamente uma cópia, né? Portanto, ele abriu os olhos do espírito, do perispírito, lá no espírito, né? E não do corpo de carne. Interessante isso, né? Dando a entender vagas noções de consciência. Ou seja, o espírito de Antônio, a situação está tão avançada que ele tinha muito poucas vagas de noções de consciência. E o instrutor prosseguiu: você, Antônio, foi acidentado pelos próprios pensamentos, aqueles pensamentos infelizes e harmoniosos, em conflito injustificável, ou seja, você é o responsável pelo seu próprio mal. Estamos aqui para ajudar, mas você precisa colaborar para tal. E aí eu volto a essa história, que é a observação minha aqui, da preparação para dormir. Eu acho que eu falei isso algumas vezes, mas é importante a gente entender. Por que, gente, o hábito da gente se preparar para dormir? Porque nos diz André Luiz que a hora do sono é um dos momentos mais importantes do nosso processo evolutivo. E por quê? Se, na verdade, eu vou dormir e meu corpo físico precisa de repouso para restaurar as energias, para no dia seguinte estar em condições de trabalhar, meu espírito não precisa disso. Mas se, na verdade, eu vou dormir e a importância de fazermos prece, de nos tranquilizarmos, de fazermos meditações, fazer todo o esforço para dormir em paz, porque se eu durmo tranquilo, em paz, eu vou estar em condições de equilíbrio, de harmonia, de sintonia, equilibrado, e posso receber a injunção, posso receber a orientação, posso acompanhar meu amigo espiritual, que nos me levará para participar no mundo espiritual de cursos, de treinamentos, de instruções, de informações, mas também participar de trabalho de assistência às criaturas necessitadas. Por isso que André Luiz diz que o momento do repouso, do sono, em que nosso espírito em desdobramento, se ele estiver equilibrado, é um dos momentos mais propícios para que, na verdade, o processo de evolução, porque nós vamos reciclar. Por isso que Chico nos fala que nossa vida é um livro, que escrevemos uma página cada dia. Durante o dia, com o meu livre-arbítrio, eu escrevo a página de frente e a página de rosto, é escrita 4 a 6 mãos. O que significa isso? Seja, nós, à noite, participamos tudo de uma reciclagem. Os nossos amigos espirituais, os que nos amam, nossos instrutores, vamos orientar, amigo, olha, lembra do seu compromisso? Lembra que você fez isso hoje? Não foi legal. Amanhã volte e peça desculpa, amanhã faça diferente. Ou seja, mostrando a cada dia as responsabilidades, recordando as nossas missões que assumimos antes de reencarnar. Essa é a grande importância. Por isso que André Luiz fala que um dos momentos mais propícios da evolução é o momento do sono.
Mas muitos de nós vamos dormir desequilibrados, com raiva, com sentimento infeliz, desequilíbrio, desarmonia, com ódio no coração. Aí acontece o quê? Somos levados pelas entidades infelizes e vamos para ambientes compatíveis àquele estágio. Por isso que às vezes temos pesadelos dramáticos, terríveis, porque a gente foi dormir atormentado, coração cheio de ódio e ressentimento, e somos levados por sintonia pelas entidades infelizes. Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente, em alguns capítulos. Vamos estudar para passos que eu estou falando aqui. Muito bem, continuando. Capítulo longo, você não consegue terminar. Muito bem. Suas preocupações excessivas, diz Alexandre a Antônio, criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Desorganização cerebral. Identifique o desejo. Olha que importância disso. Identifique, Antônio, o desejo, seu desejo de retomar as células físicas. Significa isso, gente? Significa retomar as células físicas, porque ele começou o processo de desate dos nós. Ele começou o processo de desencarnação. Na hora que as células, que há o desate das células do perispírito no corpo físico, você começa o desate. Você está dizendo, intensifica o desejo de retomar as células físicas, o desejo de retomar o seu corpo, o seu espírito ao corpo, que está começando a desatar, está começando a desencarnar. Você começou o processo de desligamento. Isso que ele fala, o desejo de retomar. E é muito importante o espírito desejar continuar a vida, para poder ser... Por isso que eu estou dizendo, nós vamos ajudar você, mas você ajudar. Esse desejo é importante. Enquanto nós preparamos a fim de ajudá-lo. Quer dizer, ajude-nos, ajude porque ele possa ajudar você. Este momento é decisivo. Se você não ajudar, vai desencarnar. Em outras palavras, Alexandre disse isso para ele. É decisivo para as suas necessidades. O interpelado, Antônio, né, não respondeu, mas observei que Antônio compreendera a advertência de Alexandre. No imo das forças, da consciência, colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo. Veja só, estava ali uma equipe espiritual, comandada por um espírito de uma certa envergadura espiritual, que era Alexandre, a mãezinha dele estava presente, todo o esforço fora feito no sentido de que Antônio pudesse continuar a sua existência e ter essa moratória temporária para equacionar esses problemas por obra e graça da intercessão, da intervenção da mãezinha dele. Muito bem. Em seguida, o orientador, seja Alexandre, iniciou complexas operações magnéticas, começou a aplicar fluidos, energia no corpo dele para tentar reverter aquele quadro dramático no corpo inanimado. Ou seja, ele começou a aplicar essas energias no corpo de carne, ministrando energias novas. Aquele corpo que estava numa situação moribunda, sem energia, etc., ele começou a reanimar aquele corpo. E pede Antônio, ajude, Antônio, deseja voltar e tal. A espinha dorsal e tal. Depois de alguns instantes, colocou a destra, a mão direita, ao longo do fígado de Antônio, que estava lesionado também, né? E mais tarde demorando-a no cérebro físico, ou seja, botou também a mão direita, a destra, no cérebro físico de Antônio. Não estava prestes a acontecer o trombo, né? O derramamento e etc. O trombo estava lá, até prestes a acontecer o AVC. Bem à altura da zona motora, onde aconteceria o problema. Chamou Alexandre e disse, André, mantenha-se em prece. Lembra que nós falamos no capítulo de ontem da importância da prece? Lembra que nós mostramos a multiplicidade de benefícios da prece? Lembra da situação de Cecília, que ajudou o esposo? Muito bem. Aqui também a prece é utilizada. Aliás, a prece é utilizada, vamos ver, largamente em todo o trabalho da ciência espiritual. André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. Ou seja, as suas preces ajudarão, sim, a manter aquela situação. Aí disso é uma coisa muito curiosa para a gente entender a maravilha do socorro espiritual. Disse Alexandre, convocarei, ou seja, chamarei ajuda para, convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite, ou seja, existem múltiplas equipes espirituais atuando por tudo quanto é canto, são os ceareiros do bem, os trabalhadores de Deus, ajudando os filhos de Deus. E a gente imagina que Deus não existe. As equipes são múltiplas que se desdobram na assistência dos filhos infelizes, que somos nós. Nós não temos compreensão, mas está deixando aqui, ó. Convocarei alguns irmãos de serviço desta noite para auxiliar-nos. Veja só, estávamos ali diante de um espírito elevado que estava ali auxiliando a mãezinha, em pedido de ajuda da mãezinha, que ele ia solicitar, além de André Luiz, um grupo de apoio especializado para ajudar a reverter aquele quadro. Olha só. E acentuou, após meditar alguns segundos. O grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Ou seja, de pronto ele ia convocar telepaticamente, convocar
esse grupo do irmão Francisco, que era um grupo especializado nesse tipo de tarefa. Olha que maravilha. Dito isso, Alexandre assumiu a atitude de profunda concentração do pensamento. Se concentrou, depois falou essa história. Não passou mais de 1 minuto. A pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãs, penetrou o recinto doméstico em religioso silêncio. Gente, isso é muito importante a gente entender a velocidade do pensamento. Veja, ele disse que não demorou 1 minuto, a equipe já estava entrando. Você pressupõe que o irmão Francisco estivesse com a equipe dele, fez o trabalho. De pronto, deixou tudo que estava fazendo, se deslocou. Menos de 1 minuto você estava lá. Eu lembro, inclusive, quem lembra do final do livro Nosso Lar, quando André Luiz estava atendendo o esposo, a pessoa que casou com a esposa dele aqui na Terra, né? E estava numa situação bastante difícil, e ele, de pronto, pediu ajuda telepaticamente a Narcisa, que estava em nosso lar. Nosso lar. Antes de terminar de fazer a prece, a Narcisa estava do lado dele. Imagina aí, primeiro, o valor, primeiro, a rapidez do pensamento. Primeiro ponto. E segundo, ao mesmo tempo, a rapidez como acontece a volitação. É impressionante, né? Lembra, onde eles estavam, captou e o que deixou tudo estava fazendo, e meio de minuto estava lá. Do mesmo jeito que André Luiz convocou Narcisa, que estava em nosso lar, e ela podia estar vendo o que tivesse. E 1 minuto, captou, e antes de terminar a prece, ela já estava lá do lado dele. É impressionante, né? Ver como, na verdade, a gente não tem como dimensionar isso, mas é de uma rapidez impressionante. Muito bem. Saudou-nos todos ligeiramente o instrutor. E quem saudou todos ligeiramente? O pessoal estava chegando. E o instrutor dirigiu-se atenciosamente à entidade que guardava atribuições de chefia. Ou seja, quando os 8 entraram, de pronto, Alexandre já se dirigiu ao chefe daquela expedição, daquele grupo, né? Francisco, precisamos aqui das emanações de algum dos nossos amigos encarnados. Veja só. A situação era tão dramática de Antônio que ele precisaria não só da ajuda espiritual, mas ele precisaria, sem dúvida nenhuma, da ajuda de força magnética de um encarnado, mas não era um encarnado qualquer. Presta atenção. Precisamos da emanação de algum dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em processo de repouso. O que quer dizer com isso? Que o cara esteja dormindo para que o espírito dele venha até aqui, né? E ele precisaria imediatamente. Veja só, é certo que se, na verdade, Francisco dirigia uma equipe de socorro especializada naquilo, certamente Francisco já conhecia um grupo de colaboradores, inclusive encarnado. Que é preciso entender isso, gente. O trabalho, por isso que quando a gente fala aqui, eu falei inicialmente, de que quando você dorme equilibradamente, você é utilizado pela espiritualidade amiga para assistir os que estão necessitados. É o caso desse jovem. Esse rapaz que já é conhecido, trabalhador, em harmonia, em colaboração com a espiritualidade. A equipe de Francisco, quando precisa de uma situação dessa natureza, recorre a ele. Olha que interessante. Todos nós temos uma ficha de trabalho que vai muito além do nosso trabalho aqui com pessoas físicas, mas espírito. Nós temos atribuições, muitas outras, né? E não temos nem compreensão, às vezes, disso, né? Por isso temos que dormir em paz e tranquilo. E ao passo que o nosso irmão observava, cuidadoso, o agonizante, Alexandre acrescentava: conforme observa, Francisco, estamos diante de um caso gravíssimo, já que eu cheguei a dizer que o Antônio está em fase de desencarnação, já está começando o processo. É preciso muito critério. Olha a observação de Alexandre. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos, ou seja, essa criatura encarnada que seria trazido em desdobramento até onde estava Antônio, precisaria ser alguém, um doador com profundo equilíbrio, não podia ser qualquer um doador, não é um doador. Imagine vocês, se nós, por exemplo, fosse fazer uma transfusão de sangue, hipoteticamente, aí vem alguém com sangue contaminado com HIV, por exemplo, não teria condições. Ou alguém que tivesse com sangue contaminado de alguma forma, não ajudaria. No caso de fluido, mais ainda. O fluido tem que ser um fluido puro, harmônico, equilibrado, para ajudar o que está doente. Como é que eu posso dar um fluido doente a alguém que está numa situação de terminar de matar? Essa é a grande questão. A observação de Alexandre é muito interessante. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. Não pode ser qualquer um fluido. Muito bem. O dirigente do socorrista, Francisco, pensou um momento e temperou.
Temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente, ou seja, ele conhecia muito bem. Trata-se de Afonso. Enquanto eu vou buscá-lo, ou seja, quando eu buscar o espírito dele que está dormindo, nosso grupo auxiliará a sua ação curativa. Olha que informação bacana, emitindo força de colaboração magnética através da prece. Ou seja, bom, Alexandre, eu vou buscar o rapaz, o Afonso, mas enquanto eu vou, a minha equipe, que é preparada para esse tipo de coisa, fica aqui lhe ajudando através de quê? Da prece. A prece, a oração, ela tem um potencial curativo extraordinário. Lembremos disso, nós estamos no capítulo passado, certo? O poder da prece, ele é múltiplo, e a gente desconhece o valor da prece. Muito bem. Francisco ausentou-se imediatamente, nesse instante. A velhinha, ou seja, a mãezinha do rapaz, aproximou-se do instrutor e falou respeitoso. Olha que interessante para a gente entender de que não podia ser qualquer fluido. Se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados, diz a senhorinha, mãe de Antônio, quem sabe poderíamos empregar o concurso de minhas netas, ou seja, as filhas de Antônio, que repousam no aposentos próximos. Olha a resposta de Alexandre. Não, respondeu Alexandre, delicadamente. Não atenderiam às exigências em curso. Veja aí primeiro a capacidade de elevação espiritual de Alexandre. Quando ela falou, de pronto, certamente o espírito de Alexandre rapidamente foi lá, ou já conhecia, ou de pronto foi lá e disse, não tem elas as condições. Talvez, e por que não tinha as condições? Seria porque elas não fossem puras, etc.? Talvez não. Talvez serem crianças, jovens, não tinham ainda maturidade espiritual para tal, e, portanto, se não tinha maturidade espiritual para tal, talvez não tivesse ainda o grau de pureza dos fluidos que seriam necessários para um caso tão grave quanto aquele. Veja que interessante. Alexandre disse, não, de pronto, não resolveria. Não atenderia às exigências em curso. Isso é tão dramática que não for alguém com fluido perfeitamente em equilíbrio, não vai ajudar. Pode até matar, inclusive, piorar. Precisamos dizer de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. Veja aí. É alguém que tem um equilíbrio mental grande, tem que ser alguém que tem uma capacidade espiritual que puder ter um caso como esse. A mãe, inquieta, ou seja, a senhorinha, doida para resolver o problema, com medo de que o filho desencarnasse, está querendo ajudar também, claro, né? A mãe inquieta afastou-se, enxugando os olhos. Estava em pranto, desesperado, naturalmente, né? Atendendo o sinal afetuoso do orientador, André Luiz disse, aproximei-me, observando o doente de mais de perto, mantendo-me embora a íntima atitude de oração. Ou seja, Alexandre chamou e falou, em oração, vai até lá. Antônio, diz Alexandre, é viúvo faz 20 anos. Viúvo, explicou Alexandre. E está nas vésperas de vir conosco. Ele está na época, está muito próximo de desencarnar, diz Alexandre. Está próximo de desencarnar. Está próximo daquele prazo que for estabelecido para a vida dele. No prazo. Certamente Alexandre conhecia o mapa reencarnatório de Antônio para estar dizendo algo dessa natureza. No plano espiritual. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na Feira da Crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. Ele não disse que tipo era, mas se é sério, que é algo muito grave, que precisaria equacionar, algum problema de família, algum problema, enfim, não diz qual é, mas se equacionar esses problemas, traria grandes benefícios a Antônio e grandes benefícios à família também, diz ele. O Senhor nos concederá, quem? Deus, o Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças, ou seja, a moratória que eu me reporto. Será dado a moratória. Alexandre, certamente pela grandeza dele, ao mesmo tempo já fez essas conexões, não. Alexandre não viria tratar de Antônio de Iris a André Luiz se ele não tivesse já a permissão dos maiorais da espiritualidade para fazer isso. O Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no surgimento provisório de Antônio, certamente que ele e Alexandre já tinham feito essa conexão espiritual com os mentores espirituais dele, que todos nós temos. Alguém tem dúvida disso, gente? Todos os espíritos mais elevados que tem alguém a qual ele se reporta. Seus guias espirituais. Alguém acha que o doutor Bezerra de Medeiros não tem um guia espiritual? Alguém imagina que Eurípides Massuda não tem um guia espiritual? Tem, claro que tem, todos nós temos. E certamente tem consultado essa espiritualidade superior para poder dizer isso. Olha, estou autorizado a ajudá-lo a dar essa moratória, né? É muito interessante isso, né? E fosse porque me detinha a observar o grupo de entidades que oravam, André Luiz dizendo, silenciosas, ou em razão de pretender beneficiar-me
com novos ensinamentos, o instrutor esclareceu, ou seja, Alexandre trouxe informação naquele momento. Temos aqui o grupo do irmão Francisco, as 8 entidades que estavam ali. Francisco deslocou para buscar o rapaz, o que ia assistir, mas o grupo estava lá. Trata-se, olha a informação de Alexandre, que é interessante, trata-se de uma das inumeráveis, infindáveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Ou seja, veja quanto trabalho é feito por Deus através dos seus filhos queridos. Gente, nós fazemos parte de uma família universal. Nos diz Jesus no Pai Nosso que está nos céus, que nós somos filhos de Deus, do Criador do universo. E nós fazemos parte dessa grande família. E qual é o procedimento de família? O correto de família e Maria de Deus? Que os filhos, os irmãos ajudam uns aos outros. Os que mais têm ajudam os que menos têm, os mais instruídos ajudam os mais ignorantes. Esse é o caso aqui. Antônio, como filho de Deus, estava sendo ajudado pela mãezinha dele, por Alexandre e outros, que são os irmãos da família de Deus, que tem mais condições de ajudar no momento que está precisando. Essa que está dizendo. Então, eles são inumeráveis as turmas como aquela de irmão Francisco, que trabalham ajudando nessa tarefa grandiosa de assistência aos Deus, os filhos de Deus, que Deus ama seus filhos incondicionalmente, não importa a condição que esteja, ama igual. No diz o Evangelho que Deus faz chover entre os justos e os injustos, os bons e os maus. Deus trata de forma absolutamente igual aos seus filhos, né? E sofre quando seus filhos caem na lama, na dificuldade, mas sempre verá um dos filhos de Deus em nome dele para nos dar a mão e nos soerguer da lama e quando seguir em frente. Muitos companheiros, diz Alexandre, consagram-se aos trabalhos dessa natureza. Que dessa natureza? De socorro, especializada a cada um caso. Normalmente à noite. Por quê? Normalmente à noite. Por que esse trabalho é mais feito à noite? Quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas. Eu expliquei por que razões, né? À noite, o espírito encarnado se desdobra e a possibilidade é maior, né? Quando dormir, nosso espírito interage muito mais, digo eu aqui. Eu expliquei isso. Muito bem. Verdadeiro mundo de interrogações assomava-se ao cérebro, Alexandre, Luiz, né? Muito curioso, como sempre, cheio de perguntas na cabeça dele, diante daquele quadro que ele desconhecia, né? A fim de solucionar as questões do momento. Contudo, compreendendo a gravidade dos minutos, ou seja, diz André Luiz, diante da gravidade daquela situação, que Antônio Ramon não morre, não era hora de fazer pergunta, né? Em face à tarefa para a qual foram chamados, resolvi silenciar. Ou seja, deixar as perguntas que seriam importantes para a educação dele, André Luiz, e também para nós, que estava fazendo apontamentos para nos mandar essa obra para nós, filho de Deus aqui na Terra. Depois, essas perguntas seriam feitas. Muito bem. Então, decorreu muito tempo e Francisco voltou seguindo de alguém. Voltou acompanhado do espírito que ele fora buscar em desdobramento. Tratava-se de um companheiro encarnado, a qual Alexandre se referira. Não houve oportunidade para saudações. A saudação era tão urgente que saudações foi depois. O orientador, tomando-lhe a destra, ou seja, a mão direita do espírito, conduziu imediatamente a cabeceira do moribundo, de Antônio, né, da cama, dizendo-lhe com autoridade afetuosa: Afonso, que era o nome do rapaz, não temos um segundo a perder. Essa situação era dramática, gravíssima. Coloque ambas as mãos, as duas mãos, na fronte do enfermo, de Antônio, na fronte de Antônio. E conserve-se em oração. Ou seja, ele mandou, então, que Afonso colocasse as duas mãos na cabeça, na fronte, na testa de Antônio, e ficasse em oração. Para acontecer o quê? Para que acontecesse, naquele momento, a doação de fluidos de Afonso em benefício de Antônio. Olha só que interessante. A gente está acostumado a ouvir falar da doação sanguínea, que é importante para que, na verdade, traga... se alguém está com falta de problema grave do sangue, para curar o corpo daquela pessoa que está precisando de sangue. A doação de fluidos, gente. Olha que interessante, doação direta ali, que a situação é dramática. Mas, escuta, e afinal de contas, o que é o passe na doação de fluido também? Claro que estão tratando aqui, no caso, limítrofe, numa situação de quase morte, né? Mas mostrar que acontece, como acontece a doação de sangue, também acontece a doação de fluido, e aqui é um caso especificamente, uma situação dramática limítrofe, né? Muito bem. O interpelado, ou seja, Afonso, não pestanejou, dando-me a impressão de um veterano em semelhante serviço de assistência. Um caso como esse é que eu estou dizendo.
Aquelas pessoas que são espíritos equilibrados, harmoniosos, são tarefeiros importantes que ajudam as equipes espirituais. Afonso já fazia trabalho dessa natureza, não era o primeiro, não. Era um veterano de trabalho dessa natureza, sabia muito bem o que tinha que fazer, porque era acostumado a ser utilizado pela espiritualidade amiga, pelo estágio evolutivo dele e equilíbrio, quando em sono, de assistência. Isso é um método. Imagina quanto aprendizado o espírito de Afonso e mérito, já ficar certamente no seu prontuário espiritual, de trabalho, de assistência. Isso é mérito, né? Que ele leva, né? Isso aqui é importante, né? Parecia sumamente despreocupado de todos nós. Ou seja, Afonso não estava ali preocupado, nem assustado, do monte de espírito lá. Não, ele estava despreocupado, ele queria cumprir a obrigação dele. Ele já era uma rotina para ele, né? Fixando-se tão somente na obrigação a cumprir. Qual é essa? A doação de fluido e benefício do moribundo. Foi então que vi Alexandre funcionar como um verdadeiro magnetizador, a doação de magnetismo imenso sobre Antônio. Recordando meus antigos trabalhos de médico, diz André Luiz, nos casos extremos de transfusão de sangue. Ele lembrou que ali, ele lembrava na doação de transfusão de sangue, ele está sendo uma transfusão de fluidos. Tanto estava doando Afonso, como estava Alexandre ali, doando fluidos, só que ele precisava, além dos fluidos desencarnados, no caso de Alexandre, mas também precisava de fluidos encarnados. Porque ele ia atender o espírito, mas ia atender o corpo também. E precisava dos fluidos do encarnado para atender o corpo de Antônio. Olha que interessante. Muito bem. Então, sangue, vi-lhe perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio já moribundo. Ou seja, ali o esforço era concentrado para tentar regredir aquele AVC gravíssimo que aconteceria um sangramento imenso no cérebro que mataria o corpo de Antônio. Esse é o fato. Muito bem. Na qualidade de discípulo, acentuando minhas faculdades de análise, junto de preciosa lição, observei que o semblante do enfermo, ou seja, de Antônio, que estava ali como se fosse desencarnado o corpo, transformava-se gradualmente, ou seja, começou a ser retonificado, começou, pelo influxo dos fluidos do encarnado de Afonso, começou a mudar, a transformar-se, a mudar daquele semblante desencarnado que estava moribundo, começou a ganhar vitalidade o corpo, né? À medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio, este revelava sinais crescentes de melhora. Era visível que Antônio, o corpo de Antônio ali estava se melhorando. Verificava sob forte assombro, André Luiz com assombrado, não está vendo? Que a sua... Olha que informação extraordinária, gente. Verificava sob forte assombro que a forma perispiritual reunia-se devagarinho à forma física. Lembra que nós falamos que já está no processo de desate dos nós? O perispírito começava a abandonar o corpo físico, o desate dos nós da célula a célula começou a voltar de novo, começou o processo de reatamento, digamos assim, se é que podemos colocar assim. Ou seja, a sua forma perispiritual reuniu-se devagarinho à forma física, voltou o corpo de novo. Veja que interessante, gente. Integrando-se harmoniosamente, uma com a outra, o quê? A forma do perispírito, a forma do corpo físico. Como se estivesse de novo em processo de reajustamento célula a célula. Ou seja, houve digamos assim, esse reajustamento, os nós foram dados novamente, ou seja, foi reatado célula a célula do corpo perispiritual, com a célula do corpo perispiritual. Que interessante. O processo de desencarnação que estava acontecendo voltou novamente quase que uma reencarnação, não é bem a lógica, porque não estava desencarnado, porque estava ligado pelo cordão prateado. Nós sabemos disso, do aviso desencarne. Mas o processo já tinha começado. Ele notou que voltou a célula a se ligar uma a outra, né? Que interessante, né? Depois de um quarto de hora, seja 25 minutos, né? Não, 15 minutos, 15, 30. Depois de um quarto de hora, 15 minutos, segundo o meu cálculo de tempo, estava fim a laboriosa intervenção magnética. E Alexandre, chamando a velhinha, ou seja, a mãezinha de Antônio, acentuou: Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido. O coágulo que estava em tempo de estourar lá no cérebro do rapaz, a veia, obstaculando a veia, e não estava passando sangue, né?
o coágulo acaba de ser reabsorvido, foi desfeito, e conseguimos socorrer a artéria. Porque, gente, como é que acontece esse processo do AVC? A veia ressecada começa a dificultar a passagem do sangue. E acontece o trombo. O trombo é uma espécie de uma bolha, uma bolha. E essa bolha evita que passe o sangue. Se não passa o sangue, se não há o fluxo de sangue interrompido, faltou o sangue, morre o corpo, não tem o que fazer. Ou então a veia estoura e sangra tudo. Acontece esse sangramento, né? Por isso que chama-se derrame de sangue no cérebro, que mata imediatamente. Então, eles chamam a mãezinha de Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido pela força dos fluidos que foram aplicados, tanto por Afonso como por ele, né? E socorrer da artéria. E com nossos recursos, nossos recursos de quem? De Afonso e de Alexandre, mas Antônio terá, no máximo, 5 meses a mais de permanência na Terra. Isso é interessante demais, gente. Veja só, é a tal da moratória que estou me aportando. E aí eu vou contar um caso aqui, eu estou no Raul, para não esquecer. Todos nós conhecemos José Raul Teixeira, o extraordinário médium, extraordinário palestrante espírita. E Raul conta, falando sobre essas oportunidades da vida que nos dá, ele disse que passou na vida dele alguns momentos em que esteve prestes a desencarnar, mas certamente houve a intervenção sublime e uma moratória para ele, suas missões, né? Ele conta que uma vez, quando fora fazer um ciclo de palestra, não, ele conta quando era criança ainda, ele morava em Niterói, aí na terra de Dona Celeste, houve quando ele era menino, era filho de uma família muito pobre, e tinha um circo internacional, sabe, circo americano, acho que era isso, ele era menino, um circo imenso aí em Niterói, e esse circo já estava, inclusive, para ir embora. E ele tinha pedido ao paizinho dele recurso, dinheiro, para ir com os amigos assistir esse circo. E não teve possibilidade, não teve. Sei que não foi. No último dia, o circo ia embora e segundo ele, desfilava os animais na rua. Ele ficou muito ansioso para assistir o circo e tal. E pediu ao pai. E o pai prometeu, efetivamente, que naquela noite arranjaria o dinheiro para ele comprar o ingresso. Muito bem. Chegando próximo ao horário do espetáculo, e o paizinho dele não chegava do trabalho, os amigos dele, mas escuta, você não vai para o circo? Nós vamos agora, porque está na hora. Isso eu estou esperando meu pai, que ficou trazer o dinheiro para eu ir e tal. E o pai dele atrasou, que não era comum, o pai dele nunca atrasava, né? E os amigos deles foram. Eu sei que naquela noite aconteceu um gravíssimo incêndio nesse circo lá de Niterói, e morreu muitas pessoas. E o paizinho dele, quando chegou atrasado, houve um problema, não soube dizer, e o atraso do pai dele salvou a vida de Raul, que se Raul tivesse ido, talvez tivesse morrido, que morreu muita gente, inclusive alguns amigos dele, do próprio Raul. Ele disse que foi o primeiro livramento que foi dado a ele. Ele disse que uma segunda oportunidade, que aconteceu também um livramento na vida dele, ele foi fazer um ciclo de palestra na África do Sul, e quando chegou em Pretória, que é a capital da África do Sul, o companheiro que albergou ele na casa dele, com muito carinho lá na casa dele, destinou o quarto da filha dele, do dono da casa, para Raul dormir. E eles então foram fazer um ciclo de palestra, de visita em algumas cidades fora de Pretória, e atrasou. Atrasou e não deu para eles vir dormir em casa. Eles tiveram que dormir lá onde eles foram, que não deu tempo de voltar para casa. E naquela mesma noite, no quarto da filha do senhor, dono da casa, né? Que estava albergando, estourou uma caixa d'água imensa em cima, que era uma caixa d'água que tinha água quente, água fervente, e algo que alimentava o chuveiro da casa, e que se ele tivesse dormido na cama, a caixa caiu em cima da cama onde ele estava, certamente ele tinha desencarnado. Naquela noite, pela providência divina, que ele não sabe dizer porquê, foi dada uma segunda moratória a ele, que ele podia ter desencarnado naquela noite. E segundo ele, aqui no Brasil, ele foi chamado para fazer uma palestra numa casa em Mato Grosso, numa casa espírita muito tradicional em Mato Grosso, em função da mudança de diretoria dessa casa espírita. E nesse dia, ele foi fazer uma palestra primeiro numa cidadezinha pequena que tinha, e ele fez a palestra, dormiu nessa casa, e no dia seguinte ele ia se direcionar para essa outra cidade maior, onde havia essa palestra de mudança de diretoria, coisa assim.
Muito bem. Só que ele disse que ele ia no carro, que uma senhora ia dirigindo, para deixar ele lá nessa cidade, que eu não estou lembrado agora, faz tanto tempo essa palestra dele, onde ele ia fazer essa palestra à noite. Eles já estavam no carro e foi feito um lanche de despedida, um lanche, e ele disse que, para não atrasar a viagem, ele pegou um papel com alguns lanches e entrou no carro. Entrou no lado da porta esquerda, no lado do motorista, de trás, do banco de trás. E um amigo, bem querido, dirigente da Casa Espírita, entrou no meio e via 3 pessoas no banco de trás. Mas ele, melhor dizendo, ele entrou no meio, era no banco de trás, entrou um dirigente da Casa Espírita, ele entrou no meio do banco de passageiro de trás e outra pessoa. Mas chegou algumas pessoas atrasados para a despedida dele, mas vocês já vão agora, mas não é possível, não faça isso não, vem aqui dar um abraço. Ele saiu do carro, foi lá, abraçou as pessoas, não seria indelicado, abraçou, e quando voltou para o carro, né, já estava preenchido o lugar do meio e da ponta do lado esquerdo, e ele ficou. Não, foi o contrário. Desculpa. É isso mesmo. Ele na verdade, ele iria ficar no lado da porta, é isso mesmo, no lado da porta, no lado do motorista. Mas ele teve que sair do carro. Na volta, um companheiro, dirigente da casa, ficou do lado do motorista, do lado de trás. Raul Teixeira ficou no meio e outro colega foi no lado da porta do lado direito, no lado oposto, né? No banco de trás. Muito bem. A senhora que ia dirigindo pegou o carro e pegou a estrada. Lá na frente vinha um camarada embriagado numa picape, bateu no carro onde ele vinha. O carro virou na pista, né? E quando o carro virou, né, o colega que estava no local onde ele estava inicialmente, que se levantou para poder cumprimentar as pessoas, que estava no lado da porta, morreu imediatamente. E ele vinha no meio, não teve absolutamente nada. O carro virou e não teve nada. E quando aconteceu esse cenário todinho, ele viu a mãezinha, que já tinha desencarnado, de Raul Teixeira, no meio da pista. Não disse nada, só viu ele lá e tal. Passou o tempo, ele foi fazer uma palestra no Rio de Janeiro, e quando chegou lá, Divaldo Pereira Franco estava lançando um livro lá no hotel da Zona Sul, e ele foi lá visitar. Quando chegou lá, Divaldo disse: Raul, como é que vai você? Está tudo bem, etc. Mas, meu amigo, Joana de Anjos está me dizendo aqui agora que você, no dia X, etc, etc, etc. Aí Divaldo disse: eu não sei se lhe dou os parabéns ou não sei se lhe dou os pêsames, porque Joana de Anjos, naquela noite aconteceu que você estava tal, ela me disse que estava programado o seu desencarne naquele dia. Mas pela interferência, pela interferência de sua mãe, que rogou a Deus, a Jesus, que você continuasse o seu trabalho de divulgação da doutrina espírita, ele foi poupado naquele dia na sua vida. E aquela história da mudança das pessoas foi exatamente a providência divina para você sair da posição onde aconteceria o fato, você veio para o meio. Naquele dia, portanto, foi dada uma moratória. Você não desencarnou naquele dia, em função dessa providência, por interferência de sua mãe. E a gente vê como, na verdade, como a espiritualidade é extraordinária, né? Através do pedido da mãezinha dele, ele foi poupado da vida em função daquela situação. Então, as moratórias acontecem. Aconteceu esse episódio, rapidamente, para não atrasar mais, só para entender como essas questões acontecem. Continuando aqui. Muito bem, diz ele. Se você pleiteou o auxílio, isso é Alexandre falando, se você pleiteou o auxílio de agora, não, dizendo, Alexandre falando para a mãezinha, para a mãezinha de Antônio. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo, para ajudar Antônio a resolver negócios urgentes, não perca a oportunidade, alertando a mãezinha dele, não perca a oportunidade, porque os reparos deste instante na artéria dele não perdurarão por mais de 150 dias, por mais de 5 meses, de 150 dias. E não se esqueça, diz ele, Alexandre, de prevenir o Antônio pelos processos intuitivos que temos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas. Deixar de aproveitar quando for dormir essas preocupações excessivas, especialmente durante a noite. Fazer suas preces, se harmonizar, se equilibrar, sob pena de desencarnar antes do tempo. Se ele continuar do mesmo jeito que está, com essas preocupações excessivas, poderá de novo ter uma trombose dessa e morrer, né? Quando ocorre esse fenômeno, desastroso, mais sério da circulação, diz ele, em vista da vigilância de muitas pessoas, que se vale das horas de sagrado do repouso, e bota
hora do sono é sagrado, repouso físico, para a criação de fantasmas cruéis. O pensamento, o sentimento é desequilíbrio, desarmonia, de ódio, ressentimento, etc., etc., a gente atrai tudo quanto é energia, a história da forma de pensamento que expliquei há pouco, né? Do campo de pensamento. Se o nosso amigo Antônio despreocupasse da autocorrigência, se ele não se renovar, não mudar o proceder dele, continuar desse jeito, talvez desencarne antes dos 5 meses. Ele terá 5 meses, diz Alexandre, mas se ele não se cuidar, se ele continuar do mesmo jeito, não se autocorrigir, poderá ir antes do tempo, né? A genitora agradeceu comovida, em lágrimas de contentamento. Alexandre recomendou ao socorrista, que socorrista? O Afonso, né? Encarnado, que retirasse as mãos sobre a fronte do enfermo, de Antônio, e vi então o inesperado, André Luiz dizendo. Quando ele tirou quando terminou a doação de fluido, né? O doente grave, reintegrado suas funções orgânicas, o corpo físico voltou a reagir, né? Com a harmonia possível, abriu os olhos físicos, que até então só tinha aberto os olhos do espírito, né? Como se estivesse profundamente embriagado, sem saber o que estava acontecendo, e começou a gritar estentoricamente. Se alguém que estava antes praticamente morto, de repente ele viu aquele corpo de a vida de novo, vitalidade, e de repente começou a gritar: socorro, socorro, acordam-me, por amor de Deus, acudam-me, por amor de Deus, eu morro, eu morro. Ou seja, de repente aquele corpo que estava moribundo voltou à vida e estava agoniado. Algumas jovens acorreram, espantadas e trêmulas. Lembra que a senhorinha disse que a neta dela estava lá fora? O filho de Antônio estava na cama dormindo, no quarto ao lado, né? Em roupas brancas, percebendo que as filhas carinhosas e sensíveis vinham atender ao pai ansioso. Imagina se acordar uma cena dessa, né? Acordar de madrugada, gritando, dizendo que está morrendo, é um drama mesmo, né? Papai, papai, exclamou lacrimosa. Que foi isso? Aí botei devendo se preparar para dormir e expliquei por quê. Estou morrendo, chamava o enfermo em voz pungente. Chame o médico depressa. Mas que sente, papai, dizia a menina. Se perguntou uma delas, em pranto convulsivo. Imagina a sensação dramática que é acordar no cenário desse. Sinto-me morrer. Tenho a cabeça tonta, incapaz de raciocinar. Ele passou por um trabalho de assistência imenso da espiritualidade para estar naquelas situações. Realmente foi um trabalho hercúleo, né? Grande era o azáfama, a pressa, significa isso, dos encarnados. Imagina, corre-corre que foi na casa, né? Os encarnados que passavam por nós, que nós. André Luiz, Alexandre, a mãezinha dele, por aí vai, e a equipe de irmão Francisco, né? Em bula, em confusão, indescritível, né? Dizendo, a agitação dentro de casa, em função disso, atropelando uns aos outros, sem o mais leve traço de consciência a respeito de nossa presença ali. Ou seja, os encarnados não têm a menor noção do trabalho grandioso da espiritualidade dos filhos de Deus, assistindo aquele filho que estava numa situação difícil, pela intercessão da avózinha, da mãe de Antônio. Todo o trabalho da equipe espiritual, em nome de Deus, estava ali para assistir Antônio, né? Alexandre solicitou ao irmão Francisco fornecesse algumas instruções a Afonso, que era o encarnado, para que se regressasse ao lar, ou seja, ele estava em desdobramento, né? E depois da providência, dispôs-se a retirar e disse-me sorrindo diante da estranheza que a atitude alarmante das moças me causara. Ou seja, Alexandre foi dizer a André Luiz, com a estranheza, aquela confusão todinha dos encarnados. Geralmente, disse Alexandre, quando nossos amigos encarnados, que era o caso das filhas, etc., gritam, chorosos por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo. Partamos. Ou seja, aí, gente, a gente vê a beleza do amor de Deus para com cada um dos seus filhos. Deixa eu contar um fato, eu sei que o tempo está bem avançado, um fato particular, que aconteceu exatamente comigo, vocês tiram a compreensão disso. Eu sempre fui um camarada que me cuido, eu não bebo, não fumo, pratico esporte, enfim, natureba extremada, etc, etc. Mas aqui em casa, há um ano e meio atrás, 2 anos atrás, aproximadamente, eu terminei de jantar e fui colocar a louça na pia e simplesmente apaguei, do nada. Apaguei, meti a cabeça no chão, foi uma confusão danada. Minha esposa ficou desesperada, minha filhinha pequena também entrou em desespero, aquela confusão toda, e com a gritaria, a vizinhança começou a chegar e tal. Eu simplesmente apaguei. Ixi, aí, eu só fui acordar na ambulância, acho que uns 40 minutos depois, eu acordei na ambulância e indo para o hospital. Fiquei indo para UTI, foi uma confusão.
Mas aí aconteceu uma coisa, não vou contar o resto da história, eu terminei lá na frente, descobri um problema cardíaco, mas até então eu não sabia, tem marca-passo e tudo, mas só para ter uma ideia. Tem a síndica aqui do prédio onde eu moro, que é uma figura muito querida, e depois ela falando comigo, olha, seu Antônio, eu fiquei muito desesperada com sobre a situação, chorei e tal, e liguei para uma irmã minha que mora em Belém do Pará. Olha só que situação interessante. Em Belém do Pará, que ela é espírita, médium, etc. E minha irmã lá do Pará me disse o seguinte, na hora, Alessandro, fique tranquilo, ele está bem, está sendo muito bem assistido. Eu estou vendo aqui, veja essa informação, a equipe está lá assistindo ele. Inclusive, tem uma moça de lado, lado direito, que está sendo instruída pela espiritualidade amiga o tempo todo, o que fazer. E é interessante, me expor em desespero, que eu caí, cortei a boca, foi sangue para todo mundo, uma confusão do nada, a pancada muito grande. E essa senhora, essa moça que está do meu lado, que é a secretária da casa vizinha. Essa moça me fez boca a boca, fez tudo o que tinha que fazer, deu toda a assistência, e a irmã dela, que estava lá no Pará, dizendo tudo o que está acontecendo, e está sendo bem assistida. Essa moça que está aí do lado, que ela não tinha nem ideia quem era, e dona Alessandra não sabia quem era, está recebendo toda a ajuda e assistência espiritualidade de como agir. Olha aí, pode ter salvado a minha vida naquele dia. Porque, inclusive, a informação aqui na minha programação era para ter um AVC naquele dia. E, graças a Deus, foi evitado, talvez. Por essa assistência que recebeu o Antônio, eu também, Antônio, recebi naquele dia. Né? E desconhecido por mim, fiquei sabendo através dessa médium extraordinária que estava no Belém do Pará. Olha que informação impressionante. Né? É uma prova do que está contando aqui a André Luiz, de como acontece. Deus ajuda, assiste os seus filhos, assiste o homem pelo homem, né? pelos os irmãos mais esclarecidos. Que Deus agradeça até hoje essa irmã querida e a assistência também de Deus, que tem misericórdia com seus filhos. Né? Contei esse exemplo, vocês terem compreensão disso. Muito bem. O doente, muito bem, quando dizendo, partamos. O doente é semilúcido, prosseguia inquieto enquanto os telefones tilintavam, cooperando para a imediata visitação do médico. A velhinha despediu-se de nós, comovedoramente permanecendo junto do enfermo, velando devotado e humilde. Imagina a alegria e a felicidade da mãezinha ao ver que a assistência e a intervenção dela fez com que equacionasse o problema ou pelo menos houvesse uma moratória para que Antônio não fosse, e os problemas que ele e a família estavam vivenciando podiam ser equacionados. Imagina a alegria que acontece no coração de uma mãe num momento como esse. Né? Na via pública, ou seja, já fora da casa de Antônio, pedi ao instrutor, a André Luiz pediu a Alexandre, me pudesse em contato mais íntimo com o irmão Francisco. Ou seja, André Luiz ficou muito curioso com o trabalho das equipes especializadas que era feita de assistência. E ele queria muito entender como é que funcionava aquela equipe de trabalho aos modos da equipe de irmão Francisco. Quem nos acompanhava, Solício Alexandre afável, como sempre, solicitou meu desejo. Muito bem. Diz ele, nossa pequena expedição, isso já é irmão Francisco falando a André Luiz, né? Nossa pequena expedição esclareceu o chefe do agrupamento, depois de trocar comigo palavras muito cordiais. É uma das inumeráveis, diz ele, turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta. Né? Somos milhares, diz ele, de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Então, está nos dizendo que existe, por exemplo, instrutores do naipe de Alexandre, que no trabalho deles aqui na crosta, quando estão diante de uma situação grave, em situação tipo a de Antônio, que era uma história de uma trombose grave, ou pode ser de outro quadro, ele solicita a assistência e o apoio de equipes, como a do irmão Francisco, que é especializada numa determinada patologia. Se for em outra, já é de outra equipe. Então, está dizendo que existem inumeráveis, não é uma nem duas, inumeráveis turmas de socorro que colaboram no ciclo da crosta, o trabalho que é feito aqui em nome de Deus para os seus filhos necessitados, como nós somos todos. Esse trabalho de assistência acontece, como aconteceu comigo, aconteceu com o outro Antônio lá, etc, etc. Né? E são milhares de servidores nessas condições ligadas a diversas regiões espirituais mais elevadas. Ou seja, esse trabalho não se liga somente à colônia espiritual, é ligado também a equipes mais além, mais elevadas, está nos dizendo, né? Aí perguntou a André Luiz, seu núcleo, perguntou, procede da nossa colônia? Que nossa colônia? Do nosso lar? Ou seja, irmão Francisco, sua equipe vem lá do nosso lar? A pergunta é essa. Sim, e temos nossas atividades entrelaçadas
com a tarefa de vários instrutores do nosso lar. Não só com Alexandre, mas muitos outros. Ou seja, desde que a equipe se encontre com patologias que seja da nossa especialidade, nos requisitos, a gente vai lá de pronto. Ou seja, veja, que trabalho grandioso, como a gente entende como a bondade de Deus é numerosa, e a gente nem se apercebe da grandiosidade da assistência de Deus a seus filhos, né? E a tarefa especializada para cada grupo, desta natureza, perguntou André Luiz, e a tarefa especializada para cada grupo? Ou seja, cada grupo deve ter uma especialidade específica? Perfeitamente, disse o irmão Francisco. O nosso, por exemplo, acentuou Francisco Gentil, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes, como era o caso de Antônio. A especialidade deles era naquela tarefa, mas cada equipe tem suas especialidades, né? De modo geral, diz ele, as condições de luta, é interessante essas constatações, muito boas. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Por quê? À noite, se você não for dormir tranquilo, em paz, o quadro orgânico já é dramático, complica muito mais, pelas razões que a gente já explicou, né? Os raios solares, diz ele, nas horas diurnas, destrói grande parte das criações mentais. Veja que interessante. Os raios solares têm uma importância grande que destrói parte desses pensamentos, que redundam nas formas de pensamento que reportei. Durante o dia, né? É inferior durante dos doentes. Destrói grande parte das criações mentais inferiores dos doentes. Em estado melindroso, como é o caso de Antônio. Não acontece o mesmo à noite, não tem raios solares, né? Quando o magnetismo lunar, que é o contrário, favorece as criações de qualquer espécie de boas ou mais pensamentos, bons ou mais pensamentos, né? Em vista disso, nosso esforço há de ser vigilante, ou seja, o trabalho da espiritualidade à noite é muito mais forte por essas questões. À noite, como não tem a ausência dos raios solares, que queimam alguma parte desses miasmas, esses sentimentos desarmoniosos, como não tem à noite a proliferação disso é maior. Por isso o trabalho da espiritualidade à noite é muito maior, né? Quase ninguém, diz ele, olha que constatação, quase ninguém no círculo dos nossos irmãos encarnados, nós encarnados, conhece a extensão das tarefas dos socorristas espirituais. Nós não conhecemos. Nós somos socorridos no dia a dia, a gente não tem a menor noção que foi sequer socorrido, está dizendo isso. Permanecem eles, nós, né, no caso, num campo de vibrações muito diferente das nossas. Nosso campo de vibração encarnados é muito distinto dos desencarnados. O que separa nós e eles são os campos vibracionais, essa é a grande questão. E não pode aprender nós ou discriminar nosso auxílio. Isto, porém, não importa. Aí eu botei aqui a observação. Caridade praticada em nome do Pai. Para a equipe espiritual, minha gente, o conceito de caridade é exatamente que a mão direita não sabe que a mão esquerda, não estão preocupados com o reconhecimento. Muito pelo contrário. A caridade significa fazer o bem pelo bem. Isso é que importa. Né? Essa é a grande questão. O importante é fazer o bem, sem importar quem, como dizia Jesus. Né? Muito bem. Aí dizer, outros benfeitores, diz ele, irmão Francisco, muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto. No caso de Alexandre, por exemplo, ele tem um contato direto, né? Outros benfeitores muito mais elevados do que aqueles que podemos guardar conhecimento direto, tem um contato tete a tete, velam por nós e inspiram-nos, ou seja, os mentores, os maiorais, né? Devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma, nunca veem de expressão, nos trabalhos referentes ao desígnio divino. Por quê, gente? Lembra que nós falamos aquela história que Deus assiste o homem pelo homem? Que os que mais têm ajudam os que menos têm, que os mais esclarecidos ajudam os que menos esclarecidos, que os mais instruídos ajudam os mais ignorantes? Essa é a história. Ou seja, toda equipe espiritual, por mais elevado seja o espírito, existe espírito mais elevado que ele, que velam por ele, que inspiram, que ajudam. E esse de cara nem sequer tem contato, sabem quem ele é, irmão está dizendo, também não há ideia quem são. Eles também não estão preocupados com agradecimento, com reconhecimento, não. Porque eles estão em nome de Deus para fazer o bem, isso é que importa. Quanto mais elevado o espírito, eles se alimentam do bem que fazem, a felicidade deles é fazer o bem, não é reconhecimento. O reconhecimento busca nós, espíritos ainda atrasados, que estamos preocupados em aparecer e ser grato. Ficamos felizes com a gratidão dos outros, mas as criaturas mais elevadas ficam felizes pelo bem que faz. A grande felicidade é fazer o bem, não é o reconhecimento. Não é.
Porque, na verdade, aquele que está preocupado com conhecimento, com reconhecimento, o pagamento já é reconhecimento. Aos olhos de Deus, o mais meritório não é aquilo que não é a gratidão pelo serviço feito, não. Muito mais importante aos olhos de Deus é a caridade pura. Essa, Jesus nos dizia que a mão direita não sabe que a mão esquerda faça, que é exatamente não termos conhecimento de onde vem. O importante é que o benefício foi feito. Esse que interessa. É o bem ser feito, é a luz chegar onde precisa, onde tem trevas, né? Que bacana, né? Muito bem. Quando ele dizendo, e talvez porque eu sorrisse, admirando-lhe o ideal de renúncia e sereno sereno e santificante de Francisco, André Luiz. O interlocutor também sorriu e acrescentou, sim, meu amigo, reclamar compreensão e resultado de criaturas e situações ainda incapacitadas para nos dar, ou seja, nós que não temos essa capacidade de compreensão do benefício de Deus, constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. É um primarismo a gente dizer que recompensas imediatas. Essa é uma visão muito materialista da vida. Os espíritos nobres não estão preocupados com o reconhecimento, não. A preocupação deles é no cumprimento de suas missões. Quais são as missões? Fazer o bem, sem importar quem. É assistir os que necessitam em nome de Deus. É isso que importa. Quando ele dizendo, era bem a verdade convincente. Mantinha-se o irmão Francisco dentro da lógica mais elevada, né? Os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento ou na compreensão, disse André Luiz, quase sempre permanece de olhos cerrados, ou seja, fechados, para o concurso divino. Nós não temos a compreensão ainda de que tudo vem de Deus, tudo vem do mais alto, né? Do concurso divino, invisível, que de mais alto recebem. Nós ainda não temos a compreensão da paternidade divina. Nós não temos ainda a compreensão que somos filhos do Criador e que Ele nos ama, que faz tudo para nos ajudar. Nós não temos essa compreensão. Aqueles que exigem reconhecimento direto desconhecem dessa paternidade divina, desconhecem que tudo vem de Deus, que tudo que temos provém do céu, provém de Deus, provém da espiritualidade maior, né? Exige que os outros lhes identifiquem a posição de benfeitores, ou seja, isso é uma prova nossa ainda de pequenez espiritual, exigir que nós sejamos identificados como benfeitores, que agradecemos, etc. Mas nunca se recordam, diz ele, esses que exigem reconhecimento, nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhes oferecem a melhor cooperação de planos superiores. Ou seja, esses que desejam o reconhecimento aqui das pessoas, desconhecem ou esquecem de agradecer os sábios que os tutelam, que os assistem. Eles querem reconhecimento, mas não reconhecem a origem, de onde vem a bondade, da sublimidade, das resplandecências sublimes. Está dizendo isso, né? Sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão. Claro, os espíritos, quanto mais elevados, não estão preocupados com gratidão, não, muito pelo contrário. Eles ficam felizes pelo bem que fazem. É dentro da ideia da família de Deus, de assistência, falei há pouco tempo, né? São muitos os irmãos afins, diz ele, disse Francisco, continuou o meu interlocutor, interrompendo-me as reflexões íntimas, que se reúnem depois da morte, diz ele, do corpo, em tarefa de amparo fraternal, quando já alcançam os primeiros degraus da escada da purificação. É que eu botei aqui uma observação, assim que o tempo está estourando, só para entender. Imaginem, meus caros irmãos, qual numerosa é a equipe do doutor Bezerra de Menezes, que ele está lá no nível, e quantos respondem a ele de cima para baixo? Quantos? É a equipe numerosa pelo mundo afora, de Eurípides Bassanufo da vida e tantos mais, né? Que, em nome de Deus, assiste o homem pelo homem. São equipes numerosas que respondem ele, várias pessoas que têm várias equipes que respondem a esses outros e vem essa escala. Essa equipe que nós não temos a dimensão disso. E acontece essa questão. Deus assistindo a todos os seus filhos nas várias escalas, né? Eu nem vou falar da prece refratada, porque o tempo não vai dar, já está muito estourado o tempo, né? No que me é possível ajuizar, dizer, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos em favor dos homens, diz ele. Raramente, os companheiros encarnados, seja nós, quando em excelentes condições de saúde física, quanto à saúde, nem tem ideia da dimensão, pode compartilhar as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos prestes a desencarnar.
para essa partida. Nós, com saúde, não temos a menor ideia qual as agonias que passam alguém na situação prestes a desencarnar. E toda a assistência que está a alguma proximidade deles ali sendo feitas, e a gente também não tem noção disso, né? Nós, espírito está falando deles. Nós, porém, no quadro das realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações deverasmente sublimes de natureza espiritual em poucos dias. É o caso de Antônio, que em poucos dias vai poder resolver tantas questões, e a espiritualidade, atendendo às rogativas, como da mãezinha dele, dá essas moratórias, para que, na verdade, muitas questões sejam equacionadas, ajudando profundamente não só o espírito do moribundo, mas também das famílias. Você desatar os nós de algumas incompreensões, porque nessa fase as pessoas ficam mais sensíveis, há muito mais possibilidade de compreensão, de entendimento, diz ele, dessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis, e tantas oportunidades, quando está cheio de vida, etc., não dá importância a muita coisa, mas quando chega a senectude, quando chega esse momento de doença, etc., você olha para trás e vê quantas questões equivocadas que ficaram, e a possibilidade, nesses momentos que antecedem a morte, com assistência à espiritualidade, de você se sensibilizar, se condoer e equacionar vários problemas que, sanados, evitam que você passe por um espiritual com o coração cheio de dor e dificuldades e angústias. Essa é a grande questão, né? E certamente, nessa fase, fica mais sensível, olha para trás e vê seus problemas e tenta resolver. E essa intervenção da mãezinha de Antônio tinha esse propósito, né? Diz ela, no leito de morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Você vê criatura que tem uma vida cheia de grosserias, mas naquele momento fica. Por quê? Porque está sofrendo a injunção desses trabalhadores de Deus, como o Francisco e todos, e outros, né, que estão ali agindo, criando as condições, em nome do Pai, em nome de Deus, para que esses nós sejam desatados nesses momentos, criando as possibilidades, facilitando essas compreensões, né? Disse-ia, diz ele, disse-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, ou seja, nesse momento, como você se modifica. O camarada tem um instinto de grosseria, etc. Às vezes fica gentil nesse momento, né? Atenua as labaredas das vidas das paixões. A pessoa muda completamente esses momentos inferiores, dinamizando, desanimaliza a pessoa, embrutecidos, ignorantes, né? A alma, nesse momento, fica muito mais dócil, né? Abrindo-lhe em torno interstícios, que significa intervalos, tempo, né? Abençoado, para onde penetra infinita luz. Esses momentos, através da interferência daquele que nos ama, no caso da mãezinha de Antônio, e normalmente, quando se está prestes a desencarnar, se acerca de nós aqueles espíritos que nos amam, que nos protegem, pais, irmãos, tutores, pessoas que chegam, se acercam, fazem tudo o que é possível fazer, no sentido de minimizar, de dificultar, diminuir as dores, e de encontrar o máximo de possibilidade de acerto para que esse espírito desencarne da forma mais em paz possível, dentro das possibilidades. É isso que ele quer dizer. E a dor, diz ele, vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença e do egoísmo. Aqueles que são profundamente egoístas e, etc., indiferentes, na hora da dor, a bênção da dor, a dor ensina a gemer, no diz o sino popular, tem essa verdade, né? A pessoa, diante das dores, da dificuldade, do sofrimento, modifica-se também pela assistência dos espíritos do bem, né? Então, as muralhas da indiferença e do egoísmo cristalizados e do amor próprio, né? Excessivo. Então, é possível grande entendimento. Que grande entendimento, gente? Essa grande possibilidade de se equacionar várias questões. Por isso, a moratória de Antônio foi tão importante. E aqui eu botei a questão da EQM, nem vou falar mais, que não vai dar tempo, mas a EQM são uma experiência de quase morte. Todos que passaram pela fronteira da vida e voltaram como Antônio agora, e voltaram modificados. Porque, na verdade, eles passam a ter uma compreensão da vida completamente diferente e passam a valorizar muito mais a vida, porque passaram pela fronteira e foi dada uma oportunidade de eles terem essa compreensão, né? Muito bem. Lições admiráveis felicitam a criatura que, palidamente, embora percebe a grandeza da herança divina, está dizendo. Então, são lições admiráveis, que, embora palidamente não tenham uma noção completa de Deus e da beleza, mas pelo menos palidamente uma compreensão de que eles têm uma herança divina, que eles são filhos de Deus, são herdeiros do Criador do Universo. Pelo palidamente tem, por isso essa sensibilidade na hora do leito de morte, da dificuldade da dor, da grande dificuldade, né?
acentua-se-lhe o heroísmo e gravam-se-lhe no coração para sempre mensagens vivas de amor e sabedoria. São momentos muito especiais, né, gente? Nesse momento, por causa da interferência das entidades amorosas e familiares. Na noite, esse período da agonia, ou seja, num grande momento de dor, das dores, da dificuldade da passagem, começa a brilhar a aurora da vida eterna. Que é a aurora? É o nascer. É a luz que começa a brilhar. Ou seja, é o momento de despertar do espírito. Essa é a grande verdade, né? E aqui estou já concluindo, que o tempo já estourou. E aos meus clarões, e aos seus clarões distintos, de que clarões está falando? Da aurora, dessa mudança, da interferência dos emissários de Deus, nesse momento de dor e dificuldades, né? Nessa grande noite começa a raiar uma luz nova, né? Nossos princípios são facilmente aceitos. Que princípios? Ou seja, os aconselhamentos que a equipe espiritual, como o de irmão Francisco de Alexandre, são aceitos ao espírito nesse momento, em função da assistência que se tem dos espíritos amigos e amorosos, etc. A sensibilidade demonstra características sublimes e a luz imortal lança fontes de infinito poder dos recessos do espírito. Então, é um momento próximo à desencarnação muito interessante. Não vou dar tempo a narrar, mas já vi isso, inclusive, com meu pai, que era uma pessoa muito boa. E nesses momentos, como você fica afável, como há uma modificação muito grande nos momentos próximos à desencarnação, exatamente pela presença dos emissários de bem. Papai falava que o pai dele, os amigos, os irmãos estavam próximos ali a ele, né? Muito bem. O interlocutor fez uma longa pausa e rematou. Desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, ou seja, tem uma eficácia muito boa nesses momentos, carreando novos valores ao campo da fraternidade e do bem legítimo, nesse momento, despertando nessas pessoas esse trabalho, né? A pessoa se torna muito mais perceptiva aos ensinos sublimes nesses momentos, como já foi dito aqui, né? Nunca observou a paciência, isso é Irmão Francisco falando para André Luiz, nunca observou a paciência inesperada dos doentes graves, a calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos, ou seja, há uma mudança profunda em função da assistência desses espíritos venerantes e dos familiares, né? Muitas vezes, semelhantes edificações incompreensíveis para os encarnados, ou seja, os encarnados estão ali, os que o século são, puxa, como esse camarada mudou? Incrível, né? Nem parece que é a mesma pessoa, está tão doce, tão afável, né? Constitui o fruto, diz ele, constitui o fruto do esforço de quem? De nossos grupos itinerantes de socorro. Então, esse trabalho, essa mudança é fruto dessas equipes de trabalho, ele está dizendo. Os encarnados não compreendem, mas é fruto dessa intercessão das equipes de trabalho, juntamente com os familiares amados, né? Francisco anunciava sublimes verdades. Ou seja, você passa por um processo de autoiluminação preparando para o porvir, né? Essa é a grande verdade, né? De fato, a serenidade dos enfermos em condições desesperadoras e a resignação inexplicável dos agonizantes na hora da morte, né? Absolutamente distanciada da fé religiosa, e princípios religiosos, não poderiam guardar outra origem. E qual? Dessa assistência que é feita por esses grupos em nome de Deus, em nome do Pai. A bondade divina é infinita, André Luiz conclui, né? E em todos os lugares, há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Ou seja, é Deus assistindo o homem pelo homem, né? Veja, quanta informação grandiosa, e a gente não tinha muita compreensão de por que as pessoas ficavam tão mais sensíveis no momento para a sua desencarnação, né? Veja o socorro espiritual como é de uma grandeza, e a gente entender a bondade de Deus, que é Pai misericordioso e bom, e nunca assiste seus filhos, desde os mais elevados. Nunca deixa, nunca abandona seus filhos em momento algum, nem que quando esteja numa situação do bem ou que esteja numa situação desesperadora, sempre a mão paternal do Pai será estendida para cada um de nós e ele. Tá certo, meus irmãos? Era isso. Queria agradecer demais a assistência e a paciência de vocês, né? E desejar uma boa noite, uma semana de muita luz, tá certo? Se tiverem uma dúvida, estamos aqui à disposição para responder alguma questão, caso seja necessário, tá bom?